Pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta. Vamos falar um assunto muito importante hoje. Não é nada técnico, mas é um assunto que vem repercutindo muito em algumas mídias. Por quê? Com o advento dessa nova pandemia, o Covid, algumas empresas puderam trabalhar normalmente e outras não puderam trabalhar. Tudo que era não essencial para a sobrevivência e para a não disseminação do vírus foi totalmente fechado. E um dos ramos que mais cresce atualmente e que vem gerando mais empregos é o agronegócio. E dentro do agronegócio a gente se inclui como fabricantes de ração PET, ração de bovinos, ração de aves. Então eu gostaria de falar um pouco disso com vocês hoje. O porquê dessa expansão, o porquê que o pessoal tem se interessado mais. Como eu trabalho diretamente ligado à parte de orçamentos, a projetos, a gente tem percebido que tem aumentado bastante as requisições na qual o pessoal busca ração PET, ração de bovinos, ração de aves também, um pouco menos, mas em sua maior parte a ração de peixes, PET e bovinos. Só que o que o pessoal mais pergunta hoje em dia? Eu quero montar uma fábrica pequena, eu gostaria de montar um equipamento que fosse de pequena produção para começar, ou uma pergunta bem recorrente também, tem alguma fábrica usada que eu poderia estar começando agora e futuramente a gente coloca uma outra unidade? Existem todas essas possibilidades. Existe uma terceira também, que eu vou falar em um outro vídeo. Eu gostaria de separar basicamente em 3 vídeos da seguinte forma: fábricas pequenas, fábricas usadas e esse terceiro vídeo que eu vou deixar como surpresa, que eu acredito que é a melhor opção para quem quer começar principalmente no ramo PET hoje. Porque a gente vai ver, como a gente viu também em outros vídeos, que para se construir uma fábrica de ração necessita bastante equipamentos, bastante estrutura, tem o capital de giro também para começar essa nova fábrica, que não é pequeno também, porque ela demanda compra de bastante matéria-prima, muitas delas é commodity, então você fica refém do preço de mercado, né? Então se você não tem um preparo, se você não tem um respaldo financeiro para começar a sua fábrica de ração, você acaba morrendo no primeiro ou no máximo no segundo ano. Então assim, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Eu gostaria de fazer uma introdução basicamente do que a gente vai conversar, do que a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos. Vamos lá? Bom, você está assistindo a gente faz um tempo já, você que já acompanha o mercado PET já faz um tempo, sempre faço postagens mostrando quanto que o mercado é rentável. Nos últimos vídeos que eu acabei fazendo, eu mostrei uma parte importante de como o mercado cresceu, os números que ele apresentou nos últimos 5 anos, e com certeza muita gente ficou interessada, entrou em contato comigo, mandou alguns e-mails também. Eu queria complementar aqueles vídeos falando um pouco agora de como o mercado cresceu ainda mais e se manteve sustentável e forte mesmo com toda essa bagunça da pandemia. O que acontece? Hoje, como cães e gatos são praticamente pessoas da família, são parte integrante da família, o governo estabeleceu que as fábricas de ração, mesmo para cães e gatos, ela era parte essencial das poucas empresas que poderiam ficar abertas e trabalhando. Mesmo que houvesse a possibilidade de um contágio, as empresas tomaram o maior cuidado possível com seus funcionários, com a sanidade, para que ela pudesse continuar funcionando e fornecendo ração para os animais. E com isso só cresceu. Houve mais geração de emprego, houve mais renda para essas empresas e esses mercados cresceram. Cresceram tanto que nos últimos meses, agora as últimas semanas, existe até a possibilidade de algumas empresas que estão um pouco mais adiantadas, têm um pouco mais de documentação, que isso é o mais importante, tem que ter essa documentação, de exportar ração para fora do Brasil, principalmente o mercado europeu, que está em déficit e, por conta de compra de matéria-prima, geração de matéria-prima, não está conseguindo suprir as necessidades. Essa semana mesmo eu tenho alguns contatos lá na Europa, né, que são representantes, me perguntando justamente sobre isso.
se havia alguma empresa aqui que já estava com toda a documentação já preparada já para fornecer para o mercado europeu, porque existem empresas, tanto na Itália quanto na Grécia, que necessitam dessa ração para poder manter os seus animais. Outro ramo de fábrica de ração que também não parou foi a avicultura e a bovinocultura. Mas ela é um pouco mais lógica. Por quê? Porque ela está fornecendo alimento para que a gente possa ficar em casa e com isso evitar que essa pandemia se alastre. Então essas empresas, quem já está no mercado, pôde se consolidar, pôde crescer. Existem algumas empresas nesse ramo que já estavam se preparando para um crescimento já da produção, da quantidade de aves que estava batendo, então já se precaviram e estavam fazendo uma reestruturação das suas fábricas de ração. Após a pandemia, as empresas que ainda não estavam se mexendo, não tinham nenhum projeto, começou a pesquisar, começou a haver a possibilidade de crescimento, porque aumentou o número de exportação de animais, tanto aves quanto suínos e principalmente bovinos. Então os confinamentos tiveram que trabalhar um pouco mais rápido, as fábricas de abate de aves e suínos tiveram um crescimento também muito significativo nos seus abates, nos seus processamentos no frigorífico. Então ela precisa produzir mais alimentos para que ela possa engordar os animais com mais rapidez ou com uma quantidade maior, ou seja, gerar mais empregos, ter mais granjas, tanto de aves quanto suínos, para que ele possa ter mais animais para exportação. O quanto que vai durar essa maré de boa exportação de carnes, a gente ainda não sabe. A gente torce para que isso se mantenha, porque o Brasil é um dos únicos países que mesmo com um grande número de mortes, grande número de contaminações, ainda consegue manter a maioria dos seus frigoríficos inóculos, com poucos casos. Quando se registra algum caso, o pessoal é afastado e é tomado as devidas precauções. Tudo para que a nossa cadeia ela não seja quebrada. A gente vem numa crescente de exportação, tanto de aves quanto suínos, muito boa. E isso é basicamente devido à falta de alimento que existe nos países que foram atacados também por essa pandemia, principalmente a China, que é a nossa principal parceira hoje. Então, diante de toda essa movimentação que ocorreu tanto no mercado quanto no nosso território nacional, devido ao governo ou os empresários, hoje existe uma demanda muito grande na procura de ou ampliação de fábrica ou de pessoas que estão procurando montar uma fábrica nova. Mas o que acontece? Muitas pessoas acham que montar uma fábrica de ração, principalmente de pet, seja ela de pequeno porte, ela envolve um custo pequeno, o que não é verdade. Como a gente acompanhou nos próximos vídeos, eu deixo aqui o link para vocês aqui no card, em um dos cantos da tela aqui, vocês podem acompanhar os nossos vídeos anteriores. A gente tem uma grande demanda de equipamentos, a gente tem uma grande demanda de mão de obra para poder fazer uma ração de qualidade. Então, hoje existe duas formas, basicamente, de se começar no mercado. O que o pessoal pensa hoje? O que seria a melhor opção? Primeiro, ou começar com uma fábrica de pequeno porte, de 100, 200 até 500 kg por hora, que é uma das opções, porém não é uma das mais viáveis por conta do alto custo de produção. Isso é um fator que a gente vai conversar depois no próximo vídeo específico sobre isso, que inviabiliza montar uma fábrica de pequeno porte nos dias atuais. Porque há 10, 15 anos atrás, a maioria das pessoas que estavam no mercado começou basicamente com uma fábrica pequena. Outra forma de começar no mercado também é procurar uma fábrica usada. Essa é uma das melhores opções hoje. Por quê? Se você der a sorte de encontrar uma fábrica usada, que esteja em boa condição, com a documentação regular e de preferência que já esteja produzindo, você vai praticamente fazer a aquisição dela e continuar o processo. Porém, para você achar uma fábrica de boa qualidade, usada, que esteja em produtividade, existem vários fatores que você precisa analisar antes de fazer essa aquisição, que é o que a gente vai conversar especificamente no vídeo que trata sobre a aquisição de fábricas usadas. Esse vídeo que eu vou fazer sobre aquisição de fábricas usadas
ele veio para mim como uma inspiração, primeiro por conta do que está acontecendo, outra porque eu tenho muita consulta também dos clientes perguntando se existe alguma fábrica usada, se existe alguma fábrica, mesmo que não seja da Ferraz, onde eu trabalho hoje, que eles possam estar começando, e realmente é muito difícil. Existem algumas fábricas que estão à venda hoje, algumas valem a pena a gente investir, outras não, mas tudo isso eu vou conversar com vocês dentro do vídeo, explicando os motivos, o porquê que eu acho que tem que se tomar um cuidado ao se procurar uma fábrica usada para comprar, combinado? E a terceira, que eu acho para mim que, principalmente para ração PET e peixe, é a melhor opção hoje, eu vou deixar aqui como um segredo, que eu vou contar para vocês só no terceiro vídeo. Eu acredito que quem está no mercado PET hoje já conhece essa opção que eu vou falar para vocês. É uma das melhores opções que tem hoje. Ela envolve baixo custo, ela envolve baixo risco, na verdade. O único risco que você tem fazendo essa terceira opção que eu vou te falar é se importar em vender a sua ração. Esse é o mais importante. A parte de produção, a parte de qualidade da matéria-prima, você não tem que se preocupar. Tudo que vou falar para vocês, você tem que se preocupar somente em vender a sua ração. Basicamente seria isso. O que mais que você teria que se preocupar, mas que não envolve tantos recursos, mas que não envolve tanto a tomada de tempo quanto ter uma fábrica de ração. A gente vai conversar dentro do vídeo específico, mas só para deixar aqui uma pontinha para você ir pensando o que poderia ser. Você tem que se preocupar basicamente em vender, distribuir a sua ração da melhor forma possível com o melhor custo, a sua embalagem, desenvolver uma embalagem bonita, de qualidade, na qual vai ter uma durabilidade a longo prazo para que você possa distribuir essa ração com tranquilidade, e a compra de matéria-prima. Somente isso. Toda a parte que você tem que se preocupar com energia elétrica, água, funcionário, quebra de equipamento, funcionário que não vai trabalhar, tudo isso você não tem que se preocupar. Combinado? Eu acho que eu vou ficando por aqui agora. Já falei um pouco do que a gente vai conversar nos próximos 3 vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, se inscreva no canal, clica no sininho que fica aqui do lado, porque quando você se inscreve, o YouTube identifica que aquele assunto é relevante para você e ele começa a distribuir e te entregar sempre que tiver um vídeo novo. Então, curte o vídeo, inscreva-se no canal e a gente vai conversando, tá bom? Forte abraço e até a próxima.